da briga entre dois adolescentes que quase acabou de forma trágica. Essa confusão começou quando o jovem de bermuda vermelha falou da mãe do outro sem saber que ela estava doente. Se sentindo ofendido, o rapaz resolveu tirar satisfação, chamou o outro para a briga, mas nesse momento aí é quando a situação sai de controle, né? Porque ele cai e quando cai, bate a cabeça e ali fica no chão. Tem convulsões e praticamente imóvel, o que deixou todos muito assustados. Ele foi socorrido, se recuperou e essa história toda aconteceu na cidade de Brumadinho, sabe? Só que o caso não parou por aí. Vem pra mim. Alguém espalhou um convite de enterro de um outro jovem como se fosse do adolescente que caiu e bateu a cabeça. Portanto, mais uma família foi envolvida nessa confusão. E a polícia acabou sendo acionada diante de tudo isso, né? Mas vamos a outros detalhes na reportagem da Shirley Barroso. O vídeo mostra alguns estudantes caminhando pela rua. Os dois que seguem na frente discutem. De repente, o garoto de bermuda preta empurra o colega. O adolescente joga a mochila no chão e encara o outro. O estudante tenta chutar o menino de bermuda vermelha, que segura o pé dele e também revida com um chute. O garoto apanha, mas não larga o pé do colega, que desequilibra, cai e bate com a cabeça no asfalto. As cenas seguintes são fortes e não serão exibidas. O adolescente de 14 anos sofreu uma convulsão e os colegas se desesperaram. Quando a Carla soube do que havia acontecido com o filho, ele já havia sido socorrido para uma unidade médica de pronto atendimento. Tinha feito uma perícia no INSS. Quando eu cheguei, a minha irmã pegou e falou comigo assim que ele estava bem e que ele estava na UPA, que ele teve um conflito. Aí eles contaram que ele teve uma briga e que ele teve a convulsão, que ele ficou desacordado, que um colega fez massagem cardíaca nele, porque achou que ele tinha morrido. Eles ficaram desesperados, achando que, sim, que ele tinha vindo a óbito. Os alunos estudam na mesma escola, mas não são colegas de sala. Eles voltavam de um projeto social e haviam acabado de descer do ônibus. A rua que dá acesso à casa da vítima é essa aqui. Mas o garoto resolveu desviar o caminho para ir atrás do agressor tirar satisfação. E foi exatamente ali que a briga aconteceu. O caso foi no dia 23 de outubro. O estudante recebeu alta à noite. Mas essa semana o vídeo, gravado pelos colegas do garoto, viralizou na cidade e com uma notícia falsa, de que o adolescente havia morrido por causa da briga. O meu filho recebeu alta no mesmo dia, às 11h30. Ele não foi para o João 23, igual eles divulgaram que tinha ido. E esse fato desse outro menino não aconteceu nem no mesmo dia. Acho que foi no dia 31, o menino veio a óbito no dia 1º, mas não tem nada a ver com esse caso, não tem nada a ver. Até um convite para o velório de outro adolescente foi divulgado na internet como se fosse do estudante. Divulgaram, né, uma coisa que não, de fato não aconteceu. Meu esposo mesmo, na rua, ele recebeu até o pêsames. Entendeu? As pessoas falam assim, meus sentimentos, pelo que seu filho morreu, entendeu? Então, assim, foi uma gravidade, uma coisa, assim, muito séria. A foto e os dados do velório, que aconteceu uma semana depois da briga dos estudantes, eram do primo do garoto de bermuda vermelha, que faleceu por problemas de saúde. A mãe do menino envolvido na briga aceitou falar com nossa equipe, com a condição de não ser identificada. Ela contou que o filho não quis mais voltar à escola porque estaria sendo ameaçado. As ameaças ao seu filho, elas aumentaram? Está aumentando. Inclusive, eu vou na delegacia fazer o boletim de ocorrência. A mulher contou ainda que a briga começou durante as atividades de um projeto social que os dois participam. O filho dela teria zombado da mãe do colega, que está em tratamento oncológico. Mas, segundo ela, o menino não sabia da doença. Eu não sabia. Que aí, portanto, a minha mãe bateu nele e falou que era para parar, que a mãe dele estava com câncer, que ela estava careca, ele não sabia. Ela reconhece que o filho agiu errado em desafiar o colega e diz que poderia ter ocorrido uma tragédia. Por que ele foi atrás daquele menino? Por motivo que ele me chamou de careca. Aí, né, meu filho, pelo fato assim de querer defender, aí ele foi e agrediu no final, né, depois da escola, porque isso começou, né, na estação, depois foi para a escola, e ele desceu no ponto que não era para ele ter descido, e aí ele foi para tirar satisfação com outro menino.
A mãe do menino, que foi parar no hospital, conta que só procurou a polícia para que os boatos sejam esclarecidos. Eu só registrei pelo fato da repercussão do que isso gerou, que no caso foi no dia 4 que começou as divulgações, aí que eu fui ver o que estava acontecendo e pelo fato deles estão chamando que meu filho estava fazendo bullying, de falar que meu filho teria que ter morrido mesmo, entendeu? De não saber dos fatos da situação que realmente tinha acontecido. Eu quero que isso seja esclarecido. Por outro lado, a família do garoto que revidou a agressão e provocou a queda do colega teme que algo grave ocorra com o adolescente. Vai saber se ele não manda matar ele lá na escola. Meu medo é esse. Nem sei quem está errado, porque o menino desceu ali em cima para bater nele. Eu acho que a questão agora é quem é que está errado. Vamos virar essa página para a gente pensar no resultado de uma coisa que começa errado por uma situação. Gente, isso em escola, mas acontece toda hora, sabe? Uma fala do outro, fala da família do outro, fala do pai, fala da mãe, fala do irmão, fala de alguma coisa que não é que deixa a pessoa ofendida e vem um revide na hora, a confusão está armada e é assim que acontece um acidente como esse aqui, ó. Né? Imagine só, né, por conta de ter falado da mãe lá, o menino, do jeito que ele bateu a cabeça, se realmente tivesse chegado a esse ponto, né, de algo mais grave. Graças a Deus não, graças a Deus está se recuperando, mas ficou a lição, inclusive a própria mãe reconhecendo que ele não precisaria jamais ter feito isso, mesmo na situação de defendê-la. O outro rapaz também, veja só, imagine se tivesse acontecido algo grave com o outro, como é que ele ia estar agora? Pensando, meu Deus do céu, por que eu fui falar aquilo da mãe dele? Para que eu fui chamar ele para confusão? Por que eu fui revidar na briga? Ele está com muitos questionamentos agora, um adolescente, difícil de carregar uma essa também nas costas, daí para frente. Está tendo uma segunda chance, tanto um contra o outro. E aí, gente, o respeito e o principal dessa história, que tudo isso poderia ter terminado de um jeito ainda pior, no tal do fake news, né? Inventar a história, falar que o menino bateu a cabeça, morreu, ninguém tinha apurado, ninguém sabia. Colocar esse aqui, né, que infelizmente, gente, é triste demais, né? O primo do que estava com a bermuda vermelha, morreu, mas numa outra situação, colocando ele como rapaz. Então a família que também foi envolvida nessa história. E agora, o jovem, né, que revidou, que é o de vermelho lá, que, enfim, né, no meio dessa confusão toda, como é que volta para a escola? É isso, é muito perigoso. O resultado de histórias assim termina como início, não tem controle. A informação ganha o rumo que cada um vai acrescentando ali, sabe? Um ponto no conto. Então, tá aí a situação. A Polícia Civil informou que está investigando o caso para compreender a dinâmica e o contexto completo desse ocorrido, com foco especial na motivação do conflito que pode ter sido impulsionado pelo bullying entre os adolescentes.